Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Roda a vinheta pra gente ir para mais um vídeo aqui no canal. Bom, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no meu canal, no canal Jana de Tudo Um Pouco. Deixa seu like, se inscreva aí, tá? Deixa o seu comentário, assista todos os conteúdos do canal, assista os vídeos para você ver se você para ver se você vai se identificar com o conteúdo do meu canal e se você se sentir à vontade, se você se identificar com o meu conteúdo, fique à vontade, seja bem-vindo, a casa é sua. Bom, gente, e no vídeo de hoje, já faz muito tempo que eu quero contar para vocês, né? Que eu quero ter essa conversa aqui com vocês, né? Que eu quero contar os meus relatos de coisas sobrenaturais que eu já vivi na minha vida. Eu já tive muitas experiências, eu já tive experiências positivas e experiências negativas, infelizmente. Mas também eu já tive muitas experiências com Deus, né? Assim quando eu me converti. E também já tive muitas experiências, algumas um pouco macabras e outras não tanto. Bom, bora para a história sem mais, né? Que senão o vídeo fica muito longo e eu não quero aqui tomar muito tempo de vocês contando essas histórias. E eu ia contar primeiro as experiências que eu tive, experiências sobrenaturais com Deus, assim como me converti. Mas eu vou contar experiências que eu tive quando eu era criança e enquanto eu era adolescente, né? Então, bora para o vídeo. Bom, gente, para começar, eu vou contar para vocês que eu não sei se todo mundo acredita, porque só acredita quem já viveu experiências, né? Só acredita quem já teve esse tipo de experiências ou quem tem o convívio com alguém que já teve experiências desse tipo. Bom, eu já morei em casas assombradas. Quando eu era criança, que eu morava com a minha mãe, a gente morou em casas que aconteciam algumas coisas um pouco assustadoras. Bom, gente, eu tive que pausar o vídeo aqui porque meu cachorro começou a latir, porque simplesmente tinha uma criança chorando ali na rua. Bom, gente, quando eu era criança, uma vez a gente morava numa fazenda no estado de São Paulo. Hoje eu moro em Minas, mas eu morava no estado de São Paulo com a minha mãe. E a gente morava numa fazenda, então tinha estradinha de cana, porque era plantação de cana de um lado e do outro. E a minha mãe, na rodovia, tinha uma fazenda que seria a nossa, entre aspas, fazenda vizinha, porque a fazenda que a gente morava ficava mais no fundo do canavial. E minha mãe um dia pediu para mim ir na fazenda buscar fumo, pedir emprestado para a dona da fazenda, para a moça que morava lá, se ela arrumava fumo para minha mãe. E, gente, direto a minha mãe ia lá, né? Minha mãe pedia para mim ir buscar alguma coisa. Eu lembro disso como se fosse hoje. E eu fui, né? Eu ia andando a pé mesmo, né? Só Deus e eu ia sozinha, né? Sem ninguém me acompanhando. Que naquela época não tinha tanto perigo andar sozinha, né, gente? Naquela época, quando eu era criança ou adolescente, era assim, era mais de boa a gente poder andar, né? Principalmente, a gente morava no meio do mato, não tinha perigo nenhum, a não ser perigo de bicho, né? Ou alguma coisa assim do tipo. E eu fui lá, toda vez que eu chegava lá, gente, eu me lembro daquela senhora. Eu chegava lá, ela arrumava sempre leite com farinha. A gente era muito humilde, na minha casa quase não tinha coisas de comer, sabe? Mas eu lembro que ela arrumava pra mim leite com farinha e açúcar e me dava. E eu lembro que na casa dela tinha como é que fala? Prateleira. Eu falo prateleira, prateleira. Mas na verdade é prateleira, né? De madeira e também tinha vários sacos, eu não sei se era farinha ou se era arroz, alguma coisa que eles plantavam lá na fazenda e colhia e ficava nos sacos. E sempre lá sempre tinha farinha e ela me dava farinha com leite e açúcar para me comer. E nesse dia eu cheguei lá, ela arrumou o fumo e a gente ficou conversando um pouquinho, eu comi, ela me deu o fumo para me levar para minha mãe e eu fiquei comendo a farinha. Depois que eu terminei de comer, eu fui embora, né?
E aí, gente, eu era criança, eu fui andando na estrada, cantando, correndo, criança desse jeito, né? Eu devo que eu tinha uns 8, uns 9 anos, gente. Eu lembro direitinho desse episódio. E de um desses, né, que já aconteceu comigo. E eu andando na estrada de um lado e do outro, imaginem, aqui é a estrada, né? E de cá, do lado de cá da estrada era cana e do lado de cá era plantação de cana também. E ela morava na beira, eu andava muito para chegar até na beira do asfalto, que era a entrada da estrada que ia para a fazenda que a gente morava, ela morava na beira do asfalto, ela morava bem na entrada, né? E, gente, aí eu tava indo, voltando pra casa e cantando, né? Ela ainda falou que era pra mim ir embora rapidinho, porque era, né, pra não ficar sozinha no meio do mato, né? E eu fui, gente. Naquela época eu não tinha telefone pra avisar quando eu cheguei em casa, não tinha nada disso, né? Não existia essas tecnologias que existe hoje. E eu tava indo andando, cantando, conversando sozinha. E aí, de repente, eu ouvi alguém dizer atrás de mim: até aqui tá bom, né? Agora não tem perigo mais, não. Ela já tá perto da casa dela. Gente, quando eu olhei pra trás, tinha três meninas idênticas. Eu só lembro que elas tinham um cabelão lisinho e enorme. O cabelo dela era enorme, delas não era enorme de arrastar no chão ou enorme de pegar na perna, mas era um cabelão enorme. As três eram idênticas. E elas falaram: ah, até aqui tá bom, não tem perigo mais não. Porque aí eu já tava saindo da estrada de cana, que tipo assim, na metade era canavial. Aí depois a gente atravessava um mataburro, né? Atravessava uma cerquinha e já tinha um pasto normal, que lá ficava alguns bodes que tinha na cabras, cabritos, bodes, né? Que tinha na fazenda que a gente morava. E, gente, lá nessa fazenda não tinha nem energia elétrica, não tinha água encanada. Nessa que a gente já estava morando, já tinha, porque tem uma outra história de uma outra casinha aqui no mesmo terreno que não tinha água encanada. A gente buscava água no fundo, num córrego que tinha no fundo da casa. E, gente, quando eu olhei pra trás, aí vi aquelas três meninas andando atrás de mim, sabe? Atrás de mim. E aí eu só fiz assim, e continuei. Eu era criança, eu não fiquei com medo. Eu continuei andando e continuei cantando. E aí, de repente, a outra falou: vamos embora. Aí eu olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, elas estavam subindo, as três juntas. Tipo, subindo, sabe? Desaparecendo. Foi subindo. Gente, eu nunca esqueci isso, nunca, nunca, nunca na minha vida. Hoje eu já sou uma adulta com que tenho 37 anos e eu nunca esqueci isso, esse episódio, aquelas meninas, elas estavam me olhando, né? Porque senão, por que que uma delas ia falar que agora não tinha perigo mais, que eu já tava próxima à minha casa, né? Ela ainda falou: ela já tá chegando, vamos embora, ela já tá chegando na casa dela. E eu sempre carrego isso comigo, né? E aí, esses dias atrás, eu estava conversando com um irmão que era da Assembleia de Deus, lá onde eu me converti, porque hoje eu sou batista, mas antes eu era assembleiana, né? Eu já fui católica, eu já fui do espírita, né? E depois, quando eu conheci a Bíblia, comecei a ler, eu fui para a igreja Assembleia, eu fui para a igreja evangélica, né? E hoje eu sou batista. E eu estava conversando com esse irmão da Assembleia e ele falou que às vezes aquelas meninas, como elas eram iguais e elas me ajudaram, elas estavam me livrando de algum perigo. Ele disse que talvez ali seja um anjo que o Senhor mandou para me proteger. Gente, mas é muito mistério, não é? E eu vi assim, gente, eu via as coisas, as pessoas aparecia para mim, conversava comigo e desapareciam na minha frente. Isso é algo inexplicável, inexplicável mesmo. É coisas que eu acho que a razão humana não consegue explicar. É só Deus que pode explicar essas coisas, né, que acontecem. Bom, e teve uma outra vez também que a gente morava no mesmo terreno desde que aconteceu isso, esse episódio com essas meninas. Uma vez tinha uma casinha, a gente morava nessa casinha, era muito simplesinha, casinha de fazenda, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, a gente tinha um córrego. Aí em alguns lugares eles falam rio, né? Independente do tamanho, é rio ou riacho. Aqui em Minas a gente fala córrego, né? É córrego, mas a gente é mineiro, a gente fala errado, a gente fala córrego. E tinha um córrego, gente, no fundo da casa. E a gente tinha que ir lá pegar água, né?
pegar. Aí um dia a gente pegava água, a gente tomava com a água do córrego, a gente tomava banho, lavava roupa. A gente lavava roupa no córrego, que era no fundo da casa. Que lá dentro de casa mesmo não existia água. A gente tomava. Minha mãe tinha umas bacionas, sabe? Bacias de alumínio, bem grande. E aí minha mãe fervia a água no fogão a lenha. Naquela época não existia, não tinha fogão a gás. Era poucas pessoas que tinham fogão a gás quando eu era criança. E a gente morava na roça, então minha mãe, toda a vida eu lembro da minha mãe cozinhando no fogão a lenha, gente. Não tinha a mordomia que a gente tem hoje, né? Hoje tem muita facilidade pra nós, né, gente? Mesmo se a gente ainda reclama. E aí, no a minha mãe esquentava a água no fogão a lenha, esquentava na lata e punha na bacia pra gente tomar banho. Temperava, a gente tomava banho na bacia de alumínio. Era muito gostoso fazer isso. E aí à noite a minha tinha umas latas que eles pegavam, punha óleo, punha um. Como fala, gente? Um coisinha de pano, né? Isso se chama lamparina. Pesquisa no Google para você que não conhece o que é lamparina. É tipo uma lata. A pessoa coloca óleo diesel ou óleo queimado lá dentro, né? E acende o pavio da lamparina, que é um pedaço de pano, né? E ele vai queimando, né? E aí aquilo ali clareia, né? É uma luz, né? Fica a chaminha de fogo clareia o ambiente. Acho que eu expliquei direito, né, gente? E aí um dia, ai gente, eu tô fazendo assim que tá cheio de mosquitinho, sabe? Aqui em Minas, tá aqui na minha cidade tá tendo muito mosquitinho, uns mosquitinhos bem pequenininhos, tá? Então por isso que eu tô fazendo assim. E um dia já tava escurecendo, já era de noite praticamente, né? A minha mãe falou assim pra mim, ó. Porque era assim, gente. Minha mãe tinha 5 filhos na época, né? 5 meninas, que a minha mãe é mãe de 13 filhos, todos vivos, graças a Deus. A minha mãe, aí minha mãe punha minhas irmãs, naquela época, quem mora em fazenda, acorda cedo, janta cedo, toma banho cedo e dorme cedo. A minha mãe e minhas irmãs iam dormir, como eles dizem, a gente dorme junto com as galinhas, que dorme cedo. Aí a minha mãe falou assim, ó, minha mãe, ela acabava de punha minhas irmãs para dormir, né? Fazia comida e punha minhas irmãs para dormir. E sentava ela e meu padrasto. Na época minha mãe morava com esse senhor, ele já é falecido. E eles sentavam nas cadeiras que tinham lá em casa. E aí eles ficavam contando causos, sabe, antigos. E eu gostava muito de sentar lá e ficar ouvindo. Só que nesse dia minha mãe falou assim, ó, Janaína, vai lá no corgo pra mim, pega a lata e vai lá buscar água pra mim. Se eu não me engano, eu não sei o que a minha mãe ia fazer com aquela água de noite. Acho que era pra tomar banho. Pra ela tomar banho. Eu não sei explicar pra vocês. Ou se era pra deixar lá pra fazer café no outro dia cedo, né? E aí, gente, eu emburrei com a minha mãe, peguei a lata, mas eu saí resmungando, respondendo ela, e eu vou. Aí minha mãe, eu saí resmungando, minha mãe falou assim: não me responde, não, hein? Aí eu fui andando e falei, nossa, que chata, essa mulher chata não faz nada. Coisa de criança, sabe? Ela só fica mandando eu fazer as coisas. Fui resmungando, gente. Quando eu tava. Tinha um morrinho pra gente descer. É pertinho, é no fundo mesmo de casa, mas tinha um morrinho de barro pra gente descer, né? E já chegava no corgo. Quando eu acabei de responder minha mãe, eu falei em voz alta: essa mulher não sabe fazer nada, que mulher chata, né? Só fica mandando. Gente, quando eu olho pra água, saiu uma luz da água. Eu tô arrepiando de contar isso pra vocês. Saiu uma luz da água, assim, e a luz ficou virada pro meu lado. E eu fiquei paralisado olhando aquele negócio que saiu de dentro da água. Era uma luz, sabe? E essa luz ficou virada pro meu lado. E eu tentando, gente, que quando acontece essas coisas, sua voz fica presa. Eu tô arrepiando. Ai, Jesus. E eu peguei e consegui gritar minha mãe. Eu consegui chamar mãe. Olha, eu tava respondendo ela antes, mas na hora do medo eu chamei minha mãe. Aí minha mãe veio correndo. O que foi, menina? Aí eu falei, mãe, a luz ali, mãe, tá virada pro meu lado, a luz tá me olhando. Eu tô com medo. Aí minha mãe achou que eu tava fazendo isso pra mim não buscar água. Ela achou que eu tava inventando essa história porque eu não queria buscar água pra ela, gente. Mas não era. Realmente tinha uma luz ali. A luz tava assim, gente, frente a frente comigo. A minha mãe chegou, ficou pertinho de mim. Minha mãe não tava vendo a luz. Só eu que vi aquele negócio. Só eu. Gente, quem disse que eu respondi a minha mãe mais? Pelo menos o tempo que a gente ficou morando naquela casinha, eu não respondi mais. Eu fiquei com muito medo. Eu não quis ir mais lá no corgo sozinha.
É sempre que a minha mãe pedia pra me ir, eu ia correndo, sabe? Correndo e voltava correndo, porque eu tinha muito medo, eu fiquei com muito medo dessa luz. Aí já teve pessoas que eu contei sobre isso, as pessoas já disseram que às vezes é porque, como eu respondi a minha mãe, às vezes ali era alguma coisa, querendo me mostrar que mãe é luz na vida da gente, né? E eu estava respondendo a minha. Eu só sei que eu não sei explicar porque que aquela luz saiu de dentro da água. É só uma luz, não tinha nada em volta dela, não tinha ninguém segurando a luz, era uma luz. Ela veio flutuando assim, saiu de dentro da água, ficou na minha frente. A minha mãe falando que eu tava mentindo, minha mãe não viu nada, só eu que vi, minha mãe pertinho de mim, do meu lado, e minha mãe não viu nada, gente. Nessa fazenda já aconteceram várias coisas estranhas, sabe? Gente, eu não vou contar todas as histórias nesse vídeo, tá? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, essas histórias em duas partes, porque já aconteceu muita coisa sobrenatural comigo na minha vida. Então eu vou dividir em duas partes, tá bom? Aí, porque tem muitas coisas, gente. Eu já tive muitas experiências. Eu gostaria muito que alguém viesse nos comentários e me contasse se também já teve algumas experiências assim com essas coisas, né? Assombração, essas coisas, porque eu já tive. Ai, gente, agora eu tive que pausar o vídeo porque passou um carro anunciando um negócio aqui na rua, tá? Então dá pra ouvir aqui dentro direitinho e sai no vídeo. Bom, gente, então eu quero que você deixe aqui no comentário se mais alguém já teve experiências do tipo, tá? Hoje em dia, graças a Deus, né, eu só já tive muitas experiências com Deus também, depois que eu fui para a igreja, né, depois que eu conheci a palavra do Senhor, mas eu tive também experiências fortíssimas. Eu sei que muita gente não acredita, porque só quem vive sabe da realidade que a gente conta, né, que a gente vive. E eu já aconteceram coisas macabras comigo, mas isso eu vou contar em outro vídeo que nesse eu vou contar só essas, vou contar só essa parte, que essa é a primeira parte. E gente, olha, uma vez também nessa mesma fazenda, nessa casinha, minha mãe saiu para ir na vizinha, que eu fui buscar na vizinha que eu vi as meninas na estrada atrás de mim, né? Minha mãe saiu e foi pra lá buscar não sei o quê. A minha mãe sempre ia lá na fazenda, nessa fazenda da entrada, conversar com a mulher. Ela era muito boazinha, aquela senhora, sabe? Aí minha mãe foi, e minha mãe demorou, e minha mãe saía. Eu era a filha mais velha. Eu já tinha uns 9 anos, gente. Eu vou chutar uns 9 anos, né? Porque aos 15 eu já morava sozinha, né? Então eu tinha nessa época uns 9 anos, sim. Só que desde pequenininha minha mãe sempre me ensinou. Minha mãe punha eu cuidar da casa, ela saía para trabalhar, ela punha eu cuidar da casa das minhas irmãs, de tudo. Eu tinha que já ser responsável com 8, 9 anos. Naquela época a gente já tinha que ser responsáveis por muita coisa, né? E ai, se a gente não fizesse o que as mães mandavam, gente, o pau moía. Mas, gente, aí nesse dia minha mãe saiu, foi nessa fazenda e ela mandou eu ficar cuidando das minhas irmãs. Ela falou, fica cuidando direito das meninas, né? E eu peguei e fiquei cuidando das minhas irmãzinhas. E como eu era criança também, qualquer coisinha, qualquer susto, eu já ficava chorando. E aí minha mãe tava demorando, gente. E nisso foi escurecendo, escurecendo, escurecendo. Gente, de repente apareceu um sapo beirando a porta. Só que o olho dele brilhava muito e esse trem ficou me encarando. E eu fiquei com muito medo desse bicho, que eu nem tenho certeza se era sapo. Eu só sei que parecia um sapo e o olho dele brilhava muito. Eu não sei se é porque tava escuro, né? Na fazenda a gente não tinha luz, né? E as minhas irmãs ficou tudo assustada e começou a chorar também. Minhas irmãs pequenininha. E eu e minhas irmãs, a gente somos diferença de 2 anos, 1 ano, sabe? E eu peguei e comecei a chorar também e gritando, que criança quando chora, chama as mães. E eu chorava e chamava, mãe, mãe. Minha mãe tava longe de casa, né? E nisso tinha uma cerca assim na frente da casa, sabe? A casa era pequenininha, tinha uma cerquinha assim que separava a casa do pasto, né? De lá da cerca, gente, surgiu dois cavalos. E em cima desses cavalos tinha duas moças, uma moreninha e uma branquinha. A moreninha estava em cima de um cavalo marrom e a branquinha estava em cima de um cavalo branco. Elas apareceu do nada. Ali não tinha vizinha. A única vizinha que tinha realmente era essa mulher, essa senhora que morava bem perto da rodovia. Essa que eu tô contando que a minha mãe tinha ido lá, sabe? Só tinha ela, não tinha vizinha ali perto.
E surgiu essas duas, elas apareceu, sabe? Eu vi a hora que elas apareceu, elas surgiram ali da cerca, do nada. Aí ela virou pra mim e falou assim, porque uma conversou comigo e a outra ficou só me olhando, sabe? Aí ela falou, por que vocês estão chorando? Aí eu falei, a minha mãe foi na casa da fulana, porque eu sabia o nome da mulher, porque eu esqueci. A minha mãe foi ali na casa da mulher, e da dona fulana, e sumiu, não voltou. Aí ela falou assim, olha, não chora não, cuida das suas irmãzinhas, que eu vou buscar a sua mãe, tá? Eu vou lá chamar a sua mãe, fica quietinha, daqui a pouco a sua mãe chega. Cuida das suas irmãzinhas. Aí eu falei, tá bom, né? E aí, como ela me deu o conselho pra me ficar quietinha, pra me cuidar das minhas irmãs, e ela pediu pra me parar de chorar. Ela falou, para de chorar, não chora não. Aí eu falei, ela foi buscar minha mãe, né? Gente, ela acabou de falar comigo, essas moças. Ela acabou de falar comigo e o cavalo foi assim pro lado, elas virou e desapareceu na cerca de novo, entendeu? O cavalo, ele surgiu da cerca e desapareceu no rumo dessa cerca também, sumiu na minha frente. Não foi para lugar nenhum, simplesmente evaporou no ar, sumiu. E eu não fiquei com medo porque eu era criança. Gente, não passou. Hoje em dia que eu tenho noção do tempo, naquela época, não passou nem 10 minutos. Minha mãe chegou, minha mãe tinha ido lá de carroça. Que a gente tinha uma eguinha, né? E tinha uma carroça. Aquelas carroças, né? De cavalo. Aí minha mãe chegou e eu falei, nossa mãe, a senhora chegou, que bom. A moça falou que ia chamar a senhora, ela foi mesmo. Aí minha mãe falou, que moça, menina, tá ficando doida? Porque minha mãe tem um jeitão assim de falar, sabe? Aí eu falei assim, uai, a moça, veio duas moças de cavalo aqui, elas falou que ia chamar a senhora. Minha mãe falou assim, não foi ninguém me chamar. Eu só vim embora, porque você estava sozinha, eu tinha que vir embora, e já tava de noite, né, gente? Aí, gente, quando passou uns dias, minha mãe mandou eu voltar nessa fazenda de novo lá, falar não sei o que com essa mulher lá. Eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, a mulher perguntou, Janaína, tá tudo bem com a sua mãe? Sua mãe chegou bem em casa, lá na sua casa? Aí eu falei, chegou, por quê? Aí a mulher falou assim, eu não sei se a mulher chamava Lena, minha mãe chamava ela de comadre, alguma coisa. Aí ela falou, eu falei assim, chegou bem, por quê? Aí ela falou assim, uai, sua mãe tava aqui, nós tava conversando aqui num papão, contando história, contando causa, né? E aí, de repente, a sua mãe deu uma louca nela, levantou que tinha que ir embora, que largou as meninas sozinha. Aí a mulher falou assim, aí eu preocupei com ela, achei que queria saber se ela chegou bem. Aí eu falei, chegou. Aí, gente, eu entendi quando a mulher me falou que a minha mãe foi embora doida porque deixou nós sozinhos, eu e meus irmãos. Eu entendi que foram aquelas duas moças de cavalo que apareceu pra mim. Por alguma razão, elas foi ali, elas me orientaram pra mim parar de chorar e cuidar das minhas irmãzinhas. Ela falou que ia buscar minha mãe, que ia chamar. De alguma forma, essas moças chegaram lá no ouvidinho da minha mãe e fez minha mãe ir embora pra casa, vocês entendem? Então eu já tive muitas experiências sobrenaturais. Eu gostaria muito que alguém viesse aqui nos comentários me falasse se já teve experiências, qual foi o tipo e como que. E aí, gente, deixa aqui nos comentários, tá bom? Contando a sua história, se você já teve alguma história sobrenatural. A gente já morou também em casas assombradas, como eu já disse no começo do vídeo. Mas eu vou contar isso no segundo vídeo, tá bom? Porque eu vou fazer parte 1 e parte 2, porque eu tenho muitas experiências pra contar pra vocês. Já aconteceram coisas muito assim bizarras comigo, tá? Tem coisa assim que eu não tô lembrando disso, porque tem coisa que realmente não traz bem algum a gente lembrar, né? Teve algumas coisas já aconteceram comigo, que eu já passei muito medo na vida também, tá? Coisas sobrenaturais. E também já teve coisas igual essas moças, né? Que vieram me ajudar. Essas três meninas também que estavam cuidando de mim na estrada, né? Eu entendi que elas estavam cuidando de mim na estrada. Bom, e por hoje é só. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Eu senti muita vontade de dividir as minhas experiências com vocês, minhas experiências sobrenaturais. Eu tenho muita coisa pra contar ainda. Eu senti muita vontade de dividir isso, entendeu? Até porque tem coisa que a gente gostaria muito de entender, mas a gente não cabe a nós entender, né? Tem coisa que Deus deixa a gente entender e tem coisa que a gente não entende realmente, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, tchau!